galera, professor Rei aqui mais uma vez. Lembra sobre funções é o nosso assunto que estamos trabalhando aí faz um pouquinho de tempo já e a gente vai dar sequência neste nosso conteúdo. Hoje vamos falar um pouco sobre função inversa. Lembra que eu sempre falo? Função é um conceito, então tome cuidado para não tentar confundir e trabalhar com a mesma ideia de inversão numérica. Então, quando tem lá, por exemplo, um número para fazer o seu inverso, um número elevado a -1, tu simplesmente tomba ele, digamos assim. Aqui não tem nada a ver, aqui tem uma definição, tá bom? Vamos lá. Função inversa. Uma f de x, para ele indicar que vai ser inversa, ele vai chamar lá de f de -1 de x. E como eu acabei de falar, é uma definição. E esta definição tu vai fazer o quê? Vai pegar os dois grandes conjuntos, conjunto domínio, e vai fazer a troca pelo conjunto contradomínio. Pega os dois conjuntos e faz a inversão. Essa passa a ser a ideia. O problema disso é que, por definição de função, tu vai perceber que nem toda função admite uma inversa. Quer ver? Vamos lá. Numa aula anterior, tu já estudou sobre função injetora, sobrejetora e bijetora, beleza? Então, a gente vai tentar seguir exatamente a definição de função inversa para trabalhar. Relembrando rapidinho, função injetora. Para todos os elementos do domínio, tu tem uma imagem diferente. x1 diferente de x2, gerando y1 diferente de y2. Domínios diferentes geram imagens diferentes. Está aqui um exemplo, uma função f. Vamos tentar fazer a sua inversão, a tal da f de -1. Tu vai trocar os dois grandes conjuntos aí, ó, de posição. Vou colocar então aqui por primeiro o conjunto B, por segundo o conjunto A. Então vai lá, ó. 4, 5, 6 e 7 por primeiro, 1, 2 e 3 por segundo. Faz a inversão e mantém as mesmas ligações, não adianta ligar tudo louco lá. Então, ó, era 1 com 4, fica de trás para frente, mas é 4 com 1. 2 com 5 vai virar 5 com 2, 3 com 6 vai virar 6 com 3. E, professor, deu problema? Realmente. Uma função injetora, olha o cuidado, se ela tiver apenas a característica de função injetora, ela não admite inversa. Por quê? Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse 7 ficou sem ligação e tu sabe que, por definição, todos os elementos do teu domínio devem gerar uma imagem, ou seja, função com característica apenas de função injetora não admite inversa. Vamos para uma segunda tentativa, função sobrejetora. Lembra a definição? Contradomínio igual a imagem, ou seja, de maneira grosseira, ó, não sobra ninguém. Sobrejetora, não sobra ninguém. Ficou todo mundo com ligação. Vamos tentar fazer a inversa. A gente vai chamar lá de f de -1. Então, por primeiro, vou colocar o conjunto B. Por segundo, vou colocar o conjunto A. 4 e 5 no B, 1, 2 e 3 no A. Repito, igual o outro, tu vai fazer a inversão e vai manter as mesmas ligações. Então, olha aqui, ó, 1 com 4 fica 4 com 1, 2 com 5 vai ficar 5 com 2, 3 com 5 vai ficar 5 com 3. Ô, professor, deu problema de novo. Realmente deu problema. Ou seja, mais uma vez, uma função que tem característica apenas de função sobrejetora, ela não admite função. Por que mesmo? Por causa disto aqui, ó. O problema agora foi no 5. Lembre que para que a gente tenha função lá por definição de todos os elementos do domínio, tu deve ter uma única correspondência, ele deve gerar uma única imagem. E esse cara gerou duas. Ou seja, mais uma vez, tu tem um exemplo de algo que não gera inversa. Então, antes de eu começar a explicar o cálculo de inversa de verdade, tu primeiro deve pensar se a função admite ou não admite inversa. O primeiro ponto a se pensar é que nem toda função ela admite inversa. Cuidado com isso. Olha o último exemplo, a tal da função bijetora. Lembra a definição de função bijetora? Ela admite tanto a característica de função injetora, porque só chegou em pontos diferentes, e ela também admite a característica de função sobrejetora. Ela é bi, ó, da ideia de duplicidade. Ela tem as duas definições ao mesmo tempo. Vamos tentar fazer a inversa dessa. F de -1.
Definição de inversa, trocar os dois grandes conjuntos de posição. Vou colocar por primeiro conjunto A, quer dizer, por primeiro conjunto B, por segundo conjunto A. Então fica lá 4, 5 e 6 e depois 1, 2 e 3. Vamos manter as mesmas ligações, só que no sentido contrário, 4 com 1, 5 com 2 e 6 com 3. Ou seja, problema zero. Eu posso muito bem inverter os dois conjuntos e gero sem problema nenhum uma nova função. Único modelo de função que admite inversa é a tal da função bijetora. Vamos anotar isso aí para não esquecer. Então vai lá, função inversa, vamos colocar aqui, ó, somente de função bijetora. Não esqueça disso, porque não adianta eu sou muito bom em cálculo, mas se eu não sei definição, eu acabo errando. Beleza? Agora o detalhe é como fazer isso de forma algébrica, isso que muitas vezes pode complicar. Então, para alguns exemplos aqui, nós temos a função f de x igual a 2x menos 3. E eu quero encontrar a inversa dessa função. O que essa teoria aqui vai me ajudar? O que eu posso fazer para trocar o conjunto domínio por contradomínio? Lembra que nessa expressão, na expressão algébrica, a gente tem, no máximo, a letra x, que indica o domínio, e a letra y. Letra y? Sim, senhor, letra y. Porque lembre, em aulas anteriores tu já viu isso, que f de x é a mesma coisa que y. Então tu pode escrever essa função como sendo y igual a 2x menos 3. E aqui que vem a sacada interessante. Tu já sabe que tu só tem função inversa se a função inversa for bijetora. E a função bijetora, ela tem a característica de uma função sobrejetora, que por definição, ela diz que o contradomínio é igual à imagem. De novo, contradomínio igual à imagem. Então eu só vou poder fazer a função inversa das funções bijetoras, onde o contradomínio é igual à imagem. Consequentemente, significa que quando a gente faz inversa, nós estamos trocando o conjunto domínio, na verdade, pelo conjunto imagem. E onde é que está a importância disso? A importância disso é na forma algébrica. Por quê? Na forma algébrica, domínio é x. Na forma algébrica, imagem é y. Então, na prática, tu está trocando x por y. É essa a prática que tu deve ter para encontrar a tal da função inversa. Aqui o que eu te mostrei foi a parte teórica. Tu precisa entender que é apenas um único tipo de função que admite inversa, a tal da função bijetora, para numa prova não cometer a cagada de tentar fazer o cálculo, digamos assim, e fazer alguma coisa que nem deveria ter sido feito. Então, primeiro tu vai analisar se a função é bijetora. Entendeu a função bijetora? Vai para o cálculo algébrico, que vai fazer o quê? Trocar x por y. E como eu falei, é trocar x por y. Trocar. Não é passar x para um lado, passar y para o outro. Vou até colocar aqui, ó. Tu vai trocar x por y. Então, o que acontece? Tu vai copiando exatamente como está a expressão, só que no lugar do y vai colocar um x, no lugar do x vai colocar um y. Então, observe, começava por y, tu vai trocar, vai virar x igual 2 repete, tinha um x. Esse x vira y menos 3. Vai me dizer que é a coisa mais difícil que já fez em matemática? Com certeza não, mas não esqueça a definição. Lembrou da definição? Vai lembrar que é copiar a mesma expressão trocando x por y. Professor, acaba aqui? Claro que não. Por que não acaba aqui? Simplesmente pelo detalhe que tu já sabe. A f de x é a função, a f de x é o nosso y. Então, se eu quero encontrar uma função, eu tenho que encontrar o valor do y. Então, aqui o y está no meio da expressão. Tu tem que isolar o valor do y. Agora, tu joga para um lado, joga para o outro. Vamos lá. Vai ficar aqui, ó. Joga o menos 2y para a esquerda, fica menos 2y. X vem para a direita, menos x, menos 3.
Para tirar esse sinal negativo, vamos multiplicar por menos 1. Vou continuar o processo aqui em cima. Vai sobrar para ti 2y positivo igual a x mais 3. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. X mais 3 sobre 2 é a expressão da tua função inversa. Y igual a isso, ou, como tu queria a inversão, para deixar na simbologia bonitinho, f de menos 1 de x igual a x mais 3 sobre 2. Pronto, acabou de encontrar a inversa da função f. Ô, professor, até que gostei, até que não achei tão complexo assim. Ótimo, perfeito, porque não vai mudar jamais, vai ser sempre o mesmo processo. O único detalhe é tomar cuidado com contas, com cálculo, algumas expressões um pouco mais complicadinhas que pode aparecer. Então, para a gente finalizar, vamos fazer mais um exemplo, agora um pouquinho mais elaborado, trabalhar com fração, que eu sei que a maioria não gosta, mas o importante é entender, a definição torna-se a mesma sempre, ok? Aqui um exemplo solto, só uma função, claro que no teu texto ele teria que trazer quem é o conjunto contra-domínio para tu avaliar se a função é sobrejetora, injetora e bijetora, mas vamos supor o seguinte, suponha que a prova forneça esta função, ele já te deixe a ideia, essa função admite inversa, essa função é uma função bijetora, ele fornece todas as informações necessárias para que a gente possa trabalhar, porque não esqueça, só tem inversa se a função for bijetora, beleza? Então supondo que essa função sim é uma bijetora, supondo que eu tenho todas as condições de analisar, eu quero encontrar isto aqui. Eu quero encontrar a inversa desta função. Mesmo procedimento, vai trocar x por y. Professor, cadê o x? Mesmo procedimento. Esse x, na verdade, é a minha f. Opa, cadê o y, professor? Estou falando x. Cadê o y, professor? Esse y é a f de x. Então, tu passa a ter que y é igual a 2x menos 1 dividido por 3x menos 5. Eu não comecei a calcular a inversa ainda. Eu só fiz aparecer a letra y, porque a gente guardou que o procedimento de cálculo da inversa é trocar a letra x pela letra y. Então, começa trocando. No lugar desse y, vou colocar um x. Igual repete, traço de fração repete. 2 repete, x vira y. Menos 1 repete, 3 repete, x vira y, menos 5 repete. Pronto, eu já fiz o processo da inversão. Agora não esqueça que o problema é o quê? O problema é que a gente tem que isolar o y, porque o y que é a nossa função. Jamais esqueça disso. Y é a tua função. Então o que acontece? Isola. Isto está dividindo, passa para lá multiplicando. É como se aqui embaixo ó, tivesse um 1 e tu multiplicasse cruzado. Então vai ficar lá x, que vai multiplicar esse 3y menos 5 para ser igual a 1, que multiplica tudo isso. Multiplicar por 1 simplesmente repete, beleza? Agora, aplica chuveirinho, distributiva, e vai ficar lá 3xy menos 5x igual a 2y menos 1. O que tu faz agora, tu vai encontrar a função, tu vai isolar o y. Então, tudo que tem y, joga para um lado da equação, o que não tem, joga para o outro. Vai ficar aqui 3xy, porque tinha y, mantive ele aqui. Esse 2y vai passar para cá menos 2y. Igual 5x que estava menos, joga para lá mais, 5x menos 1. Aqui que está o cuidado. Cuidado para isolar de maneira correta esse valor de y. Professor, posso passar o 2 dividindo? Posso passar o 3 dividindo? Não, porque aqui tem uma adição, ou seja, uma conta de menos que é feito aqui. Então, nesse processo, tu vai fazer o que nesse momento? Ó? Tu vai fatorar, vai colocar em evidência o valor do y. Lembra dessas situações lá de matemática básica que vão nos ajudar a trabalhar aqui na nossa frente. Então, fique muito esperto com isso. Quem tiver dificuldade, tenta dar lá uma olhada nos processos de fatoração. Não esqueça, beleza? O que acontece? Ó, tu vai deixar o y em evidência. Fica y que vai multiplicar, abre parênteses, ó, 3x que estava junto do y,
menos 2, que também estava junto do y. Entenda que se tu fizer a multiplicação aqui, volta no mesmo, tá bom? Isso é fatorar, transformar uma conta de mais ou menos em uma multiplicação. Tudo isso igual a 5x menos 1. Olha que fácil agora, ó, tem uma multiplicação, só passar dividindo e encontrou a tua expressão. 5x menos 1 dividido por 3x menos 2. Essa é a expressão da função inversa. Só para deixar bonitinho, como a função era f de x, simbologia f de menos 1 de x, que passa a ser igual 5x menos 1 dividido por 3x menos 2. Pronto! Entendeu função inversa e não vai mais errar. Só toma cuidado com os cálculos, beleza? Tá aí mais uma dica, tá aí mais uma aula. Até a próxima. Falou, galera!